a revelação divina e o confronto com nossos limites. Como podemos discernir entre a voz de Deus e as nossas próprias vontades, mesmo quando achamos que estamos fazendo o certo? Seja muito bem-vindo ao Semente da Fé, o seu refúgio diário na Palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre um dos momentos mais profundos e intensos do Evangelho segundo São Mateus. Nesse trecho, Jesus revela a identidade que só pode ser conhecida pela fé, mas também confronta as limitações humanas com uma clareza surpreendente. A pergunta-problema que irá conduzir nossa reflexão de hoje é: como podemos discernir entre a voz de Deus e as nossas próprias vontades, mesmo quando achamos que estamos fazendo certo? A leitura bíblica de hoje está em Mateus 16, versículos de 13 a 23 e diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou um dos profetas. Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas, que seria morto e, no terceiro dia, ressuscitaria. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Mas Jesus voltou-se e disse a Pedro: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Reflexão: esse texto nos mostra o contraste entre a luz da revelação e a escuridão da ilusão. Pedro, inspirado pelo Espírito, confessa a verdadeira identidade de Jesus. Ele não apenas reconhece o Mestre como o Messias, mas se torna símbolo da fé sobre a qual a igreja será edificada. No entanto, poucos versículos depois, esse mesmo Pedro, ao tentar evitar o sofrimento de Jesus, é repreendido com dureza: Afasta-te de mim, Satanás. Isso nos mostra que mesmo as boas intenções, quando guiadas pela lógica humana e não pela vontade divina, podem se tornar obstáculos ao plano de Deus. Você já se pegou agindo com boas intenções, mas no fundo estava impedindo o agir de Deus na sua vida ou na vida de alguém? Você consegue distinguir entre os pensamentos humanos e a direção divina? Se essa reflexão está tocando seu coração, comente aqui: Senhor, me ensina a discernir. E continue comigo, ainda há muito o que aprender com essa passagem. O contraste vivido por Pedro também é o nosso. Um minuto estamos conectados com o céu, e no outro, enredados por nossas emoções e impulsos. Isso revela a tensão constante da vida cristã: caminhar entre a fé e a razão, entre o espírito e a carne. Jesus não rejeita Pedro como pessoa, mas corrige sua visão. Ele está dizendo: Não me afastes da cruz, Pedro. Essa é a vontade do Pai. Quantas vezes, em nossa humanidade, queremos proteger, evitar sofrimento, tomar atalhos. Mas Deus tem um caminho específico, ainda que passe pela dor, pois é nele que está a glória. Será que não estamos tentando desviar da cruz que precisamos carregar? Você tem tentado escapar daquilo que Deus quer usar para te moldar? Pense bem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra e escreva: Quero seguir o caminho de Deus, mesmo que seja difícil. Vamos juntos até o fim. A força desta passagem está na sinceridade do discipulado. Não existe caminho de fé sem confronto com a nossa vontade. Pedro precisava aprender que amar a Cristo é também permitir que Ele cumpra seu propósito, mesmo quando isso nos assusta. Jesus precisa ir até o fim. E nós também. Mas não estamos sozinhos. Assim como Pedro foi corrigido e, mais tarde, usado poderosamente,
nós também podemos ser restaurados e transformados. A jornada da fé exige coragem para reconhecer quando erramos, humildade para aceitar a correção e fé para continuar. Você está disposto a viver uma fé que amadurece? Ou quer apenas uma espiritualidade que não confronta, que não exige renúncia? Você quer crescer espiritualmente ou apenas continuar confortável? Se você escolhe amadurecer, diga nos comentários: quero ser moldado por Deus, e cele esse compromisso com o céu. Oração. Senhor Jesus, ensina-nos a discernir Tua vontade mesmo quando ela nos desafia. Que possamos reconhecer Tua voz, ouvir Tuas palavras e seguir Teus caminhos, mesmo que isso signifique negar nossas próprias vontades. Corrige-nos com amor, molda-nos com graça e fortalece-nos para não sermos pedra de tropeço, mas sim, fundamento de fé. Que sejamos como Pedro, transformados pela revelação e firmes em Tua missão. Em Teu nome oramos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, coloque nos comentários: quero ser moldado por Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Aqui, todos os dias, você recebe alimento para a alma. Ative o sininho e receba a semente certa no tempo certo. Que sejamos como Pedro, transformados pela revelação e firmes em nossa missão. Até a próxima, e que Deus te abençoe com discernimento e coragem.